Olá, gente. Hoje vamos tirar mais algumas dúvidas, se assim Deus quiser. Vamos saber o que é morte, inferno, Hades e sepulcro, né? Primeiro vamos lá para a morte. O que é morte? Antes de usar os termos aqui no hebraico e no grego, nós vamos começar a compreender quando nós vamos lá para o Gênesis. Diz que o Criador disse à criatura, Adão, né? No dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você vai morrer. Aí o que acontece? Adão é excluído da presença do Senhor, e com o passar do tempo ele envelhece e morre. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, ou deixaram de receber, ou algumas versões dizem foram privados. O verbo privar ali é rusterel, de onde vem o substantivo rusteredes, quer dizer carência, necessidade, está em falta. Então todos pecaram e deixaram de receber, logo ficaram em falta, como alguém que não paga a luz ou energia e é cortado o seu abastecimento e fica carente daquilo. Aí tenta suprir a sua necessidade de alguma forma. Alguns ilegal, né? Faz o gato, outro usa vela, fifó e outras coisas mais. Então o Senhor Jesus diz em João capítulo 15 que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, e o ramo que não permanecer nele, assim como o ramo que não permanece da figueira, ele faz o quê? É lançado fora e ele seca porque deixa de participar da vida. Ele vive até por um tempo, né? Mas vai passando o tempo, o que é que ele faz? Vai murchando, como nós acontece conosco, vai envelhecendo, né? Vai murchando, depois seca. E ele diz que se alguém que não permanece é lançado fora e seca, alguém pega e lança no fogo. Mas no versículo certo ele diz: se vós permanecerdes em mim e a minha palavra permanecer em vós, pedirei o que quiserdes e será feito. Por que isso? Porque Paulo também explica em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 e 56, ele diz assim: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, teu aguilhão? Versículo 56 de 1 Coríntios 15. O aguilhão da morte, a palavra aguilhão é cadeado, cadeia, aquilo que prende, algema. A cadeia, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, se nós desobedecemos, o que acontece? Damos força ao pecado, porque a força do pecado é a lei. Quando se desobedece à lei, você dá legalidade, daí dá autoridade, exigir de você o que é devido pela sua transgressão ou minha transgressão. Na antiguidade era assim: quando alguém pecava contra o rei, essa pessoa no mínimo era detida, né? Quando não pagava o preço, indenização ou tomava todos os bens, ela era presa, depois julgada e sentenciada. Ou era livre, ou era vendida como escrava, ou então essa pessoa era morta, como acontece ainda hoje em alguns países. Então, o primeiro significado da ideia de morte é separação, exclusão, para se aguardar sentença. Quando você lê a parábola do rico e do mendigo Lázaro em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 21, você vai ver lá que Lázaro foi levado para o seio de Abraão, que fica no Hades, enquanto o rico ele estava lá nas chamas, no inferno, e ficava no mesmo lugar naquela época. Quando Jesus ressuscitou, levou cativo o cativeiro, como está escrito em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 10, e ele disse ao ladrão: ainda hoje estará comigo no paraíso. Então todo mundo que era justo, que estava no Hades, no seio de Abraão, foi levado para lá. Então, a ideia de morte é justamente separação para se aguardar o julgamento. Mas o termo técnico de morte não tem nada a ver com esse termo que nós usamos aqui, morte. Que morte vem de martir.
Martir é testemunha. Morte no grego é thanatos. Thanatos, com acento agudo no primeiro A depois do TH. E thanatos vem de thinesko, que quer dizer literalmente chegar ao fim. Quando a pessoa morre naturalmente, ou por uma doença, ou então por algum acidente, essa pessoa chegou ao fim da vida, terminou. Diferente de phoneuo, que é assassinar, extinguir a pessoa. Então, morte, segundo o grego, thanatos, é o oposto de zoe, vida, aquilo que mantém aceso, literalmente, aquilo que alimenta. Então, vivo é aquele que é alimentado, que é mantido. No hebraico, querido, tem a palavra mavet, que quer dizer vida também e saúde. É o antônimo de Raim. Raim, vida, saúde. Então nós vemos que o que é morte? Morte, de forma linguística, é chegar ao fim, terminar. Como Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira e agora aguarda a coroa de glória. Essas pessoas, antes da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que não é o caso de Paulo, que morreu depois da ressurreição de Cristo, antes disso ia por seio de Abraão, que ficava no Hades. Eles eram justos, eles morriam e agora aguardar a sua recompensa. Aqueles que não estavam nem aí, né, nem chegando para o reino de Deus, que não estava incluso lá em Hebreus capítulo 11, pela fé, eles, infelizmente, iam aguardar o que agora? O juízo final, porque o inferno ainda não é o juízo final. Não é o lago Limnes Tupuru, lago de fogo, ainda não. O inferno ainda é o aguardo para o juízo final. Porque aquele seio de Abraão que estava no Hades, que é mansão dos mortos, que não tem nada a ver com sepultura, agora foi todos que estavam no seio de Abraão para o paraíso. Ainda hoje estará comigo no paraíso. E Paulo disse lá em 2 Coríntios capítulo 12, que ele foi até o terceiro céu. Entendeu? Depois de morte, que é chegar ao fim, terminar de forma natural, pelo ciclo natural, por doença ou por causa natural, vem sepultura, porque morres, a palavra morrer quer dizer literalmente terminar, e o corpo cai. E aí o que é que faz? Vai se colocar num tafos. No grego, tafos vem do verbo taptos, T-H-A-P-T-O, acento circunflexo no A e acento agudo no A. Taptos quer dizer sepultar em um lugar embaixo da terra. O povo hebreu geralmente, na maioria das vezes, mas nem sempre, na maioria das vezes eles cavavam em uma rocha e fazia ali uma cavernazinha e colocava ali a pessoa dentro, naquela sepultura. Daí porque, além de ter o termo tafos, que tafos geralmente quer dizer fossa, sepultura, no sentido de cavar um buraco e colocar ali dentro. Tem o memorial, que no grego é meion, M-E-M-E-I-O-N. Mnemeion, quer dizer tumba monumental, comemorativa, monumento. Mnemeio quer dizer memorial, literalmente. O substantivo mnemeion vem do verbo mnemeuo, lembrar-se, guardar a memória, mencionar, lembrar. O que é que se faz nos túmulos? Se coloca uma lápide e ela identifica quem é, o ano de nascimento e morte. Carlos, eu. É só empurrar a porta e ir pro térreo. Empurrar a porta e ir pro térreo.
e vai pro térreo. Tá ok, muito obrigado. Já chamou já o... Então sepultura não tem nada a ver com a ideia de alguns que hoje em dia que pensam que morte e inferno é a mesma coisa. É completamente diferente de Hades. Porque o que é Hades, como eu já falei para vocês? Hades é a mansão dos mortos. No hebraico, Sheol. E no grego, Hades. Carlos, tá que chegou. Hades. E esse Hades, gente, Hades é nada mais nada menos do que um estado intermediário onde os falecidos ele fica esperando seu destino final, como aconteceu com Rico e com Lázaro, como eu falei. E muita gente confunde a sepultura, o inferno com Hades.